Bom, para nós não atrasarmos mais, eu vou chamar o nosso palestrante, o irmão Paul Edward Platt. Por favor, uma salva de palmas para o nosso palestrante. O nosso irmão Paul Edward Platt é Paz, grão-mestre adjunto da Grande Loja Distrital da América do Sul, Divisão Norte da Grande Loja Unida da Inglaterra. Paz, segundo diácono da Grande Loja Unida da Inglaterra. Paz, terceiro... essa é uma... Desculpe. Grande Principal do Supremo Capítulo Distrital da América do Sul, Divisão Norte. Paz Grande, Porte-Estandarte do Supremo Grande Capítulo da Inglaterra. Paz Grande, segundo diácono da Grande Loja de Mestres da Inglaterra. Grande oficial do Grande Conselho de Nautas da Inglaterra e detentor da medalha Estrela da Distinção Maçônica do Grande Oriente Brasil. E eu vou passar já o microfone para o nosso irmão. Obrigado, Cabral. O tema está ali, a história da maçonaria inglesa no Brasil. Bom dia a todos, quase boa tarde. Prometo não delongar mais do que 1h30. Falar 300 anos em 40 minutos não dá muito certo. Essa sopa de letras é justamente o que o Cabral apresentou. Meu nome é uma sopa de letras. Então, uma grande sopa de letras, é mais fácil. Só a parte técnica aqui. Nós estamos, este ano, comemorando... não está indo? Não? É para baixo. Também não. Só no mouse. Só no mouse. Pode deixar. Nós estamos, neste ano, comemorando, portanto, 300 anos de maçonaria reconhecida, regular e... reconhecida mesmo, certificada e regular na Inglaterra. São vários os eventos que ocorrerão e já têm ocorrido nas diversas províncias. As províncias é o que nós aqui no Brasil chamamos de estados, e nos distritos. Os distritos são as organizações maçônicas inglesas que não estão na Inglaterra, estão fora da Inglaterra, como o nosso distrito aqui no Brasil. Estou falando isso aqui, na verdade, é um pouco de repetição para vários de vocês, mas com certeza, pelo menos a próxima foto não será. A Grande Loja Unida da Inglaterra foi constituída oficialmente em 24 de junho de 1717, que é o dia de São João Batista, St. John, na Inglaterra, que é o padroeiro da Inglaterra. Os ingleses gostam de uma cerveja. E sempre se reúnem, e se reuniam, não mais, os maçons ingleses se reuniam nas tavernas, os pubs. 4 desses pubs formaram, então, as quatro primeiras lojas que se juntaram e formaram a Grande Loja Unida da Inglaterra. A Ganso e a Grelha, que ainda existe hoje, ela é número 2. Nós temos alguns irmãos conhecidos nossos que já têm vindo para o Brasil algumas vezes, são membros dessa loja Antiquity, inclusive um irmão que nasceu na loja Harmonia, no Chile, que é nosso distrito da Divisão Sul. Ele foi iniciado no Chile e hoje ele ainda é membro tanto no Chile, que é a loja mãe, como na loja of Antiquity. A coroa, The Crown, que ela foi extinta, infelizmente, logo na sequência, quase na sequência, já quase 300 anos atrás. The Apple Tree Tavern, a Taverna da Macieira, que existe hoje ainda como número 12, a loja de Fortitude e Old Cumberland. Cumberland é uma região na Inglaterra. E a Taverna da Taça e Uva, né, que hoje é a Royal Somerset número 4. Essas 4 lojas formaram, então, a Grande Loja Unida da Inglaterra. E aqui, como eu falei, talvez essa história é antiga, mas esse aqui, com certeza, alguns de vocês não conheciam. Isso aqui é um linóleo, reprodução em linóleo da taberna Ao Ganso e a Grelha, to the Goose and Gridiron. Por que a gente comenta um pouco dessas 4 lojas, que ali, dessas 4 lojas, membros eram George Payne, o John Desaguier e o James Anderson.
Esses três nomes são muito conhecidos por todos vocês que leram algum pouco de história da maçonaria. Principalmente o James Anderson, que depois escreveu, a pedido do rei, as Constituições de Anderson. Ele era ministro de uma igreja presbiteriana, se juntou, se filiou à maçonaria e, como disse o nosso irmão Luiz Felipe, eram livres pensadores. Esse pessoal todo eram livres pensadores que foram tentar não mudar, mas trazer um sopro de novidade à modorrenta sociedade inglesa naquele tempo. Os primeiros grão-mestres, como estão mencionado, Anthony Sayer, o George Penn, que foi o segundo, o Desaguier, que a gente comentou, mostrei no quadro passado. O George Penn foi tão bom que ele voltou, ou castigaram ele para ser mais uma vez grão-mestre. E o Duque de Montagu. O Duque de Montagu foi o primeiro dos grão-mestres de uma linhagem nobre. Os reis, a partir daí, os reis da Inglaterra sempre foram membros da maçonaria. Atualmente não dá, né, a Rainha Elizabeth. Mas o príncipe Michael é o grão-mestre da marca, por exemplo. O Duque de Montagu, chamar Montagu mesmo em português, ele incumbiu, então, o James Anderson de escrever aquelas famosas constituições, né? Então, examinar e corrigir, redigir as obrigações e regulamentos da antiga confraria. E o Desaguier também colaborou para a publicação dessas constituições. Vejam que ele também era membro da Royal Society. A Royal Society também era um local onde estavam os livres pensadores. Tanto a maçonaria como a Royal Society, muitos dos membros da Royal Society depois migraram também para a maçonaria, porque era um local onde eles podiam realmente debater as ideias liberais que estavam surgindo na sociedade europeia naquele momento, principalmente inglesa, mais do que europeia. Então, em 1723, foi feita a primeira edição das Constituições, revista de novo, tá, em 1738. As grandes potências maçônicas do mundo consideram os textos dos Old Charges, as antigas obrigações, como a lei fundamental da maçonaria. Aí, todos vocês já ouviram aquela história da rivalidade entre a Grande Loja dos Antigos, dos modernos, os modernos que eram mais antigos, os antigos eram mais modernos. Era bem isso mesmo. Em 1751, foi fundada, depois de ser fundada, em 1717, a Grande Loja Unida da Inglaterra, houve uma grande loja, um movimento de alguns irmãos que fundaram, então, uma nova grande loja. Eram 6 lojas independentes, com aproximadamente 80 irmãos. A maioria eram irlandeses. E, para nós, ingleses, os irlandeses são assim, está para o lado de lá, né, na ilha, que fica um pouco mais longe, a gente só gosta de cerveja, de ovelha. Discutem, brigam à toa. E eles estavam brigando, então eles fundaram uma nova grande loja. As lojas itinerantes dos regimes militares participavam muito dessa grande loja. Foi aí que também esses regimentos militares trouxeram a maçonaria para os Estados Unidos, por exemplo. Eles que estavam viajando, foram para a Austrália, foram para os vários países onde haviam destacamentos de regimentos militares ingleses e difundiram, então, a maçonaria inglesa. Eles se diziam fiéis. Então, não concordavam com algumas inovações liberais dos modernos e se diziam fiéis às antigas práticas, de acordo com as constituições promulgadas por Sua Alteza Real Príncipe Edwin York. Aparentemente, aí vem uma lenda que talvez o irmão Adnan vai falar mais tarde, existia uma maçonaria na cidade de York, em 1926, o príncipe Edwin e o rei Alfriston. Não era, com certeza, a maçonaria como a gente conhece hoje. Se era maçonaria, não era como hoje. Existem alguns
escavações, existem vários estudos a respeito, mas não se encontrou um templo como tal. Sim, algumas tavernas, mas não um templo como a gente conhece, um templo maçônico. E essa palavrinha aqui, na região de York, é o que causa depois aquela famosa confusão que é o rito de York. Nada a ver com o rito de York, porque em York existe um rito de York que não é o rito de York que vocês conhecem aqui no Brasil. Parênteses, na Inglaterra não existem ritos, existem rituais, em torno de 15, 16 rituais diferentes. São variações sobre o mesmo tema. Sempre a mesma... O tema é igual, existem algumas variações de postura. Posso até entrar aqui num exemplo. No Taylor, o pessoal esquadra sempre a loja. Os diáconos, quando caminham na loja, eles esquadram a loja. No Emulação, que nós praticamos no Brasil, o diácono não fica enquadrando a loja, a não ser que ele esteja conduzindo um candidato. São pequenas variações de percurso ou até de palavras. Algumas poucas palavras vão mudando e, com isso, os ingleses chamam isso de um ritual diferente. Então, as diferenças entre antigos e modernos, né? As diferenças ritualísticas. Houve uma inversão dos modos de reconhecimento. Os modernos queriam omitir as orações nas cerimônias. O capelão não tinha mais a função de fazer orações durante toda a cerimônia. Nas iniciações, as antigas obrigações não eram mais lidas, não eram mais apresentadas ao candidato. E havia o desuso da cerimônia esotérica na instalação de um venerável mestre, que depois foi restituído com a união das duas grandes lojas. Tá? Faltou. Tá, não é que faltou, está mal escrito. Em português está mal escrito, perdão. Os diáconos, nos modernos, não mais tinham a função dos diáconos. O diácono era uma função que já não existia mais com os modernos. O arco real, que é na Inglaterra, o arco real, o Santo Arco Real de Jerusalém, alguns chamam aqui, é parte integrante da maçonaria simbólica 1, 2, 3, né? Primeiro, segundo, terceiro grau. Os modernos não aceitavam o arco real, tá? Faz parte ali, você vai, assiste, visita, seja membro, mas não nos interessa, não é coisa nossa. Já os antigos, o arco real era a base fundamental do seu sistema. Para baixo. Tá. O sistema dos antigos era muito mais complexo. Os modernos eram muito mais liberais, muito mais simples. Pão, queijo, queijo. Aqui não. Aqui os antigos tinham os graus simbólicos de mestre maçom da marca, paz master, excelente mestre, muito excelente mestre. O arco real entrava, então, depois do arco real tinha os templários do Cavaleiro Templário e Cavaleiro de Malta, graus de cavalaria, o Rosa Cruz, que aqui a gente, Príncipe de Heredon, o grau 18, o Neplus Ultra, que eram 30 graus. Então, os graus crípticos eram apresentados em loja simbólica. Eles tinham uma estrutura de graus e de ordens. Na verdade, aqui era ainda só graus. Muito mais complexa do que o simbólico, aprendiz, companheiro e mestre. E venerável mestre, que é só, na verdade, não é um grau, é uma promoção e uma responsabilidade. Com essa divisão de duas grandes lojas, estava criando confusão e, na verdade, a Inglaterra queria se unir. Os maçons ingleses queriam se unir e não começar a criar grandes lojas. Então, os modernos estavam favoráveis a isso, a voltar, a unir as lojas todas debaixo de uma bandeira. E foi preparado, então, uma equipe de trabalho para estudar as diferenças e ver o que cada um poderia ceder. O que os antigos poderiam ceder, o que eles não cediam, idem os modernos. Então, foi formada uma comissão para negociar isso, esse tratado, essa junção com os antigos. E o Edward
Duque de Kent. Lembra que eu falei que foi ali com o Duque de Montagu que a realeza começou a entrar na maçonaria e viraram grão-mestres da Grande Loja Unida da Inglaterra, ou das grandes lojas na época. O Duque de Kent, que era o grão-mestre dos antigos, e o Duque de Sussex, que era o grão-mestre dos modernos, ambos filhos do rei Jorge. Então, a união se deu no dia 27 de dezembro. 27, dia de São João, não Batista, evangelista. No dia 27 de dezembro, houve uma grande procissão de entrada no Freemasons Hall. Para aqueles que forem em Londres, não deixem de visitar lá o grande templo, o Freemasons Hall. É um lugar impressionante, tem museu, a visitação é livre às esposas, às cunhadas, a todo mundo. Obviamente não uma sessão maçônica, mas tem um tour, são acho que 4 por dia, tá? De manhã, se não me engano, são dois tours, e à tarde tem mais 2. Vale a pena, vale muito a pena, tem muita história, é um lugar fabuloso. E vocês vão poder visitar lá, quando não tem sessão, o grande templo. Lá se reúnem 1.800 irmãos, numa reunião de instalação formal da grande loja. São 1.800 maçons, todos parlamentares, todos. Uma precisão, é algo impressionante. Foi criado, nessa procissão, levaram então uma arca de aliança, Ark of the Covenant, uma aliança maçônica, se juntaram as duas grandes lojas e colocaram os seus contratos, por assim dizer, as suas anuências, as suas concordâncias por escrito dentro dessa arca. O Duque de Sussex, que era o grão-mestre dos modernos, foi então eleito o grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, e o Conde de Lagardy foi o grão-mestre da primeira loja de mestres maçons livres e aceitos no norte, e anuncia essas formas ritualísticas como uma loja de reconciliação, uma reconciliação das duas grandes lojas. Os artigos de união, então, em 1813, fica declarada, bom, não preciso ler, vocês podem ver isso aqui, que o importante é que são 3 graus apenas, de aprendiz, companheiro e mestre maçom, incluindo a Suprema Ordem do Sagrado Arco Real.